Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 2. Na aula de hoje, nós continuaremos o capítulo de volumetria de neutralização, falando um pouquinho de outros aspectos, na parte 3 do módulo 4. No entanto, nós iniciaremos essa aula falando um pouquinho do que foi comentado na última aula, na parte 2. Nessa aula, nós introduzimos o conceito de curvas de neutralização, falando de aspectos relacionados à instrumentação utilizada para a titulação e também da construção de uma curva de titulação para uma reação de um ácido forte com uma base forte. Nessa aula, nós destacamos que a construção dessa curva obedece 4 pontos específicos. O pH antes do início da titulação, que corresponde ao meu ponto A, o pH antes do ponto de equivalência, que corresponde ao meu ponto B, o pH no ponto de equivalência, que corresponde ao meu ponto C, e o pH após o ponto de equivalência, que corresponde ao meu ponto D. Nessa última aula, nós também vimos que em alguns casos específicos é interessante que nós possamos utilizar a primeira e a segunda derivada para conseguirmos visualizar o ponto de equivalência de sistemas onde a inflexão da curva não é tão pronunciada como no caso aqui de uma titulação de um ácido forte com uma base forte. Nesse caso específico, o uso da primeira derivada gera picos, onde cada pico corresponde ao ponto de equivalência de cada titulação, ou o uso da segunda derivada também pode gerar um sistema que passa aqui pelo eixo zero, pelo ponto zero, que corresponde também ao meu ponto de titulação, tá bom? Nessa aula de hoje, então, continuaremos a volumetria de neutralização falando dos indicadores ácido-base. Isso porque uma maneira de se detectar o ponto final de uma titulação se baseia na variação de coloração de algumas substâncias essas conhecidas como indicadores. Como exemplo clássico, nós temos a fenolftaleína, que em meio ácido é incolor e em meio básico é rosa. No caso das titulações ácido-base, os indicadores são ácidos ou bases orgânicos fracos que apresentam colorações diferentes dependendo da forma que se encontra na solução. Ou seja, a forma ácida vai apresentar uma coloração distinta da forma básica. O conceito de ácido e base utilizado aqui para os indicadores é o mesmo conceito que nós vimos para Bronsted-Lowry, tá ok? Ou seja, nós vamos designar uma espécie HIN como sendo a forma ácida e o seu par conjugado, a espécie N-, vai ser a forma básica. A forma ácida é HIN porque ela doa um próton ela é capaz de liberar o próton, por isso é um ácido de Bronsted-Lowry, e a espécie N- é uma base porque ela é capaz de receber um próton e por isso é uma base de Bronsted-Lowry. A reação então que define um indicador é essa que nós vimos aqui, HN sofrendo uma hidrólise para formar íons hidrônios e N-. Lembrando que a espécie HN tem uma cor que corresponde à forma ácida e a espécie N- tem uma cor diferenciada que corresponde à forma básica. A constante que rege esse equilíbrio aqui, ela é dada então pela seguinte expressão: K vai ser igual à concentração de íons hidrônio vezes a concentração das espécies N-, dividido pela concentração de HN. Lembrando que a concentração de água é uma constante, está agregada aqui ao meu valor de K. Como K é constante, observa-se que a relação entre as concentrações da forma ácida e da forma básica vão depender, na verdade, da concentração hidrogênio-iônico, como nós podemos ver aqui nessa representação. Ou seja, K sobre a concentração de íons hidrônios equivale à relação entre a concentração da forma básica pela concentração da forma ácida. Na prática, se a relação entre as concentrações da forma ácida e da forma básica for maior ou igual a 10, verifica-se que a cor ácida predomina na solução. Como nós podemos ver seguir, se a concentração da forma ácida sobre a forma básica for maior ou igual a 10, então nós temos que a concentração de íons hidrônios sobre a concentração da constante de equilíbrio que rege esse sistema também vai ser maior ou igual a 10. Reescrevendo essa expressão aqui, nós temos então que concentração de íons hidrônio é maior ou igual que K
vezes 10. Se nós multiplicarmos, então, essa última expressão por menos log, nós teremos, então, o quê? Que menos log da concentração de íons hidrônio é maior ou igual que menos log de K mais menos log de 10. Lembrando aqui da propriedade logarítmica, log do produto é igual a log da soma. Podemos, então, reescrever essa última expressão como sendo pH, ou seja, menos log da concentração de íons hidrônios, ou H+, é o meu pH, é maior ou igual do que pKa, menos log de Ka, menos 1, já que menos log de 10 é igual a menos 1. Por outro lado, quando a relação entre as concentrações da forma básica e da forma ácida é menor ou igual a 10, observa-se a predominância da cor da forma básica. Ou seja, se a concentração das espécies na forma básica dividido pela concentração das espécies na forma ácida for menor ou igual a 10, nós podemos então dizer que K sobre a concentração de íons hidrônios também é menor ou igual a 10. Ou seja, reescrevendo em função da concentração de íons hidrônio. A concentração de íons hidrônios é menor ou igual que K sobre 10. Novamente, nós vamos aplicar menos log aqui dos dois lados dessa expressão. Tá ok? Nós temos então que menos log da concentração de íons hidrônios vai ser menor ou igual que menos log de K menos menos log de 10, uma vez que menos log da divisão é igual a menos log da subtração. Portanto, nós temos que pH vai ser menor ou igual que pKa mais 1. No intervalo entre esses valores, nós então observamos cores intermediárias. O intervalo de pH, que vai de pKa menos 1 a pKa mais 1, é, portanto, chamado de intervalo de viragem do meu indicador. E é representado por essa expressão aqui. pH é igual a pKa mais ou menos 1. Na realidade, esses limites de intervalo de pH, em que o pH sofre a viragem, com o meu indicador, dependem muito mais do tipo de indicador e do próprio observador. Deste modo, nós temos aqui uma tabela onde nós apresentamos diversos indicadores que são usados para titulações ácido-base e as suas respectivas faixas de viragem. Por exemplo, o azul de bromotimol, ele vai virar em torno de pH 7, só que em torno de pH 6 ele tem uma coloração amarelada e em pH básico, pH 8, ele tem uma coloração azulada. Estruturalmente, os indicadores formam então 3 grupos principais. As fitaleínas, e aí como exemplo nós temos a fenolftaleína, que tem um pKa de 9,6 e que tem um intervalo de viragem que vai de 8,3 a 10. Aqui nós temos a estrutura básica da fenolftaleína, que apresenta uma coloração que se apresenta em color para pHs menores do que 3, uma vez que essa estrutura predomina, e que se apresenta rosa para pHs maiores que 10, uma vez que essa segunda estrutura predomina. Nós temos também as sulfofitaleínas, e como exemplo nós temos o vermelho de fenol, cujo pKa é de 1,5. Consequentemente, ele tem um intervalo de pH que vai de 0,5 a 2,5. Ele também tem um segundo pK de 7,9, o que gera um segundo intervalo de viragem, que vai de 6,8 a 8,4. No entanto, é bom frisar que desses dois intervalos de viragem, o que vai predominar, ou seja, o mais usual, é a faixa de viragem que vai de 6,8 a 8,4. Consequentemente, nós temos aqui a estrutura do vermelho de fenol na forma ácida e na forma básica, lembrando que ele vai ser amarelo na forma ácida e vermelho na forma básica. Por fim, nós temos os ácidos compostos, com destaque aqui para o alaranjado de metila, que tem um pK de 3,7 e por conta disso ele tem um intervalo de viragem que vai de 3,1 a 4,4. Reparem aqui para todos os compostos que nós estamos apresentando, que nem sempre o pK é exatamente mais ou menos a unidade, porque lembrem-se que vai depender, a faixa de viragem vai depender também das características do indicador e do observador. Por isso que esse intervalo de viragem às vezes não corresponde àquela expressão que nós apresentamos anteriormente. Aqui nós temos então a estrutura do alaranjado de metila, nas duas formas, na forma ácida e na forma básica. Ele vai apresentar uma coloração amarelada em uma forma e na outra uma coloração vermelho. Para finalizar essa aula, nós vamos falar um pouquinho agora de erros de titulação.
já que uma das causas do erro do uso de indicadores é o fato da viragem ser gradual e se dar em um certo intervalo de pH. Portanto, quanto mais a curva de titulação se afasta da perpendicularidade ao redor do ponto de equivalência, mais gradual será a mudança da cor do indicador. Neste caso, mesmo que se use um indicador adequado, aparece um erro indeterminado, devido à dificuldade de se decidir quando exatamente a viragem ocorre. Ou seja, quanto menos perpendicular a inflexão que corresponde à viragem na minha curva de titulação, mais difícil é você definir a viragem desse indicador, uma vez que ela é mais gradual. E isso gera no meu sistema um erro indeterminado. Outra causa de erro muito comum e que nós já comentamos em aulas passadas é que nem sempre, ou na maioria das vezes, o pH no ponto de equivalência corresponde ao pH no ponto final. Assim, o volume do titulante no ponto final, VPF, é diferente do volume do titulante no ponto de equivalência. Esse erro, no entanto, é um erro que é determinado e pode ser dimensionado, como podemos ver aqui nessa equação do cálculo do erro de titulação, onde nós temos que o volume do ponto final menos o volume do ponto de equivalência sobre o volume do ponto de equivalência corresponde ao erro de titulação. Por fim, nós temos que decidir qual indicador se adequa mais a uma determinada titulação. Eu trouxe aqui dois exemplos. Inicialmente, nós vamos avaliar, por exemplo, a ação que tem o uso de um titulante mais concentrado, como é o caso aqui do HCl 0,05 mol por litro, titulando hidróxido de sódio 0,1, na curva A, essa curva cheia aqui, e na curva B, que é essa curva rachurada, nós temos um ácido forte, mas numa concentração menor, 0,005 mol por litro, titulando uma base também numa concentração menor. Trabalhando com ácido forte, base forte, mas com concentrações menores, o que nós podemos observar é que a curva tem uma inflexão menor, tá ok? Portanto, é mais difícil visualizar o ponto de equivalência. Para o caso da curva A, a curva cheia, nós propomos o uso de 3 indicadores: a fenolftaleína, o azul de bromotimol e o verde de bromocresol. Vocês podem observar para essa curva cheia, para a curva A, que todos os 3 indicadores, eles estão com as suas faixas de viragem dentro do intervalo aqui que corresponde à inflexão da curva A. Portanto, os 3 indicadores são adequados para essa titulação. Por outro lado, quando nós titulamos com concentrações menores de ácidos e base, nós podemos observar que agora, nesse segundo caso, só o azul de bromotimol para a curva B, a curva rachurada, se adequa, ou seja, é ideal para visualizar a viragem. A fenolftaleína e o verde bromocresol vão apresentar um erro, uma vez que eles têm faixas de viragem dentro da inflexão e fora da inflexão. Por isso, não é fácil visualizar com precisão a viragem desse indicador. No segundo exemplo, nós temos aqui uma titulação com ácidos com diferentes forças, né? Primeiro caso aqui, um ácido forte, aí nós temos uma inflexão bem definida, tá ok? E ácidos com Kas decrescentes. E lembrando que quanto menor o valor de Ka, mais fraco o ácido. Vocês podem observar que quanto menor o valor de Ka, ou seja, quanto mais fraco o meu ácido, que vai titular a minha base, menor a minha inflexão, como é o caso aqui dessa última curva, tá ok? Para essa última curva, praticamente é impossível você encontrar um indicador que se adeque a essa viragem. Ao passo que para a curva do ácido forte, os 3 indicadores que são propostos, a fenolftaleína, o azul de bromotimol e o verde de bromocresol, são adequados para a visualização da viragem. E aí, quanto menor a inflexão, menor a gama de indicadores que podem ser empregados, tá ok? Como atividade nível 3, nós propomos aí a resolução do Construindo e Fixando o Conhecimento módulo 4, tá ok? Cuja entrega foi protelada aqui para o dia 18
de outubro, às 23 horas e 55 minutos do dia 18 de outubro, tá ok? Na próxima aula nós continuaremos falando sobre volumetria de neutralização, agora a parte 4, onde nós finalizaremos esse módulo falando de titulação de ácidos fracos com bases fortes, titulação de bases fracas com ácidos fortes, titulação de ácidos fracos com base forte e finalizaremos com a titulação de ácidos polipróticos. Muito obrigado e até a próxima.